Havendo quórum legal, invoca a proteção de Deus, declara aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nós não temos ata a ser aprovado, porque a primeira reunião foi sobre a eleição do presidente e vice-presidente, então não há necessidade de ser aprovação de ata. Como item 1 da pauta, informo que foi distribuído aos senhores deputados e senhora deputada o relatório das matérias já distribuídas que vossas excelências receberam aí numa pasta. Também consta no material entregue a cópia dos anunciados da CCJ de número 1, 2 e 3, sendo que a informação que a gente tem da consultoria jurídica da Casa é de que tais anunciados deverão ser novamente aprovados pela CCJ para entrar em vigor nessa sessão legislativa, 19ª legislatura, devido nós estarmos iniciando uma nova legislatura. Então, assim, solicito aos eminentes deputados que façam um estudo e que na próxima reunião a gente possa debater esse assunto, se a gente vai votar novamente ou não vamos votar, que a maioria que vai decidir, né? Consulto, bom, eu adoto sempre como regra, dando a palavra pela ordem da chegada, né? Quando presidi essa comissão, sempre fiz desta maneira. Então, por ordem de chegada, o deputado Fabiano da Luz foi o primeiro a chegar. Se ele tiver alguma matéria. Não tem? Deputado Coronel Mucilim. Sua Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os integrantes aqui da CCJ. Eu tenho o relatório aqui de dois vetos do governo. Um que se trata um veto parcial do deputado Valdir Cobalcini, que institui os Jogos Universitários Catarinenses e adota as providências, que eu fiz a relatoria, e também do deputado Rodrigo Minotto, que trata da publicidade dos atos políticos ou públicos, porque fica um pouco confuso, dos agentes do Poder Executivo, do governador, secretários, presidentes de autarquias e tal. Vou começar aqui pelo do deputado Valdir Cobalcini. Foi vetado o artigo 4º, que dispõe sobre a necessidade de repassar diretamente da Secretaria, que não vai ter mais, né, Secretaria Secretaria de Turismo, para a Federação Catarinense de Jogos Universitários, o recurso vindo da lei federal que trata das loterias esportivas. Só que ali a lei ela não diz qual o valor, se é todo o recurso, e e já é previsto, inclusive em lei, que esses recursos são repassados para a Federação, para a FESPORT, Fundação Catarinense de Esportes, que ele define os recursos para qual fim que se destina, senão aqui a gente não sabe pela lei que foi, o projeto de lei foi aprovado, se esse recurso que vem do governo federal vai todo ele para os Jogos Universitários, vai parte, e ficou bem confuso, e ele invade uma competência que seria privativa do governador. Então, o voto é anteexposto, estando de acordo com os dispositivos legais que delegam as análises do veto, a esta comissão, voto pela admissibilidade da mensagem do veto 017/2019. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, questão de ordem. Até primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela forma clara com que despachou todos os projetos que se encontram na Casa, que tem que tramitar nessa comissão, pela divisão que fez, dando a oportunidade para que todos os deputados possam
cumprir a sua missão aqui na comissão. E, normalmente, Coronel Mosselin, dar os parabéns para Vossa Excelência, que trabalhou já no final de semana para construir relatório, porque isso foi distribuído na semana passada. E, normalmente, na CCJ e nas comissões importantes, os assuntos teriam que ser pautados. Eu não me encontro em condição de declinar meu voto, porque não estava na pauta e não estudei esses vetos para poder declinar meu parecer. Então, se caso Vossa Excelência concordar com a sequência, eu vou ser obrigado a pedir vista em gabinete para que a gente possa analisar e votar na próxima semana, Coronel Mosselin, só porque normalmente se põe na pauta os projetos de leis que vão entrar, vão ser relatados na ordem do dia. Poderia relatar, para que a gente possa ser... Eu poderia relatar na próxima sessão, sim, então? Sem dúvida. Então, daí eu pego de volta. Acredito que seria o melhor procedimento para que até que a gente... não. Porque então, eu não me sinto em condições de declinar meu voto, porque não estudei. Agora a gente recebeu as pautas, vamos começar a estudar para poder, de fato, cada um de nós poder cumprir nossa missão. Então tá. Obrigado, Coronel. Presidente, gostaria, deputado João, só pela ordem, não ficou muito claro, mesmo esse projeto, ele vai retornar para o gabinete do deputado Mosselin, vai poder relatar na próxima sessão, com a pauta adiantada aos deputados. De acordo com o novo regimento, o regimento 2019, agora, no artigo 305, ele diz que, diferente do que a gente fazia de praxe nas reuniões até a legislatura passada, o artigo 305 diz que, recebida a mensagem de veto, será ela imediatamente publicada no Diário Oficial da Assembleia e remetida à Comissão de Constituição e Justiça. No seu parágrafo 1º, a comissão, na condição de fração técnica e instrutória do plenário da Assembleia Legislativa, terá prazo de 2 reuniões para exarar o parecer pela manutenção ou rejeição do veto. Pelo que eu entendi ali no parecer do deputado Mosselin, eu posso estar errado, o deputado estava analisando a sua admissibilidade. Porém, agora a gente tem que votar pela manutenção ou rejeição do veto conjuntamente. Então, só para que a gente possa... Eu vejo que na sexta-feira foram distribuídas diversas mensagens de veto aos senhores deputados, para que a gente possa se atentar e, se mesmo assim no relatório do deputado Mosselin estava isso, a gente poder deixar claro, até para quando chegar no plenário a gente poder analisar também, às vezes até diferente daqui, já que aqui a gente analisa a constitucionalidade e a legalidade dos projetos. Inclusive, já foi feita a correção aqui. Admissibilidade e manutenção do veto. Perfeito. Obrigado, deputado Mosselin. Bom, vamos fazer algum esclarecimento. O deputado Milton Obbs levantou aqui uma questão e nós vamos... Como é a primeira ainda, a gente está meio... né? E também foi... Nem a nossa comissão seria nas terça-feiras, mas devido ao feriado, a gente acabou fazendo agora para poder a gente produzir alguma coisa na casa aqui para as outras comissões também. Mas não sei se nós vamos considerar isso como ordem do dia, mas eu sempre vou entregar essa relação com quem está as matérias, e aí depende de cada relator o dia que ele vai trazer, né? Eu sugeriria que mantesse o relatório do deputado Coronel Mosselin e a gente concederia a vista ao deputado Milton, porque assim a gente já vai ganhando tempo, né? Então, Vossa Excelência, neste primeiro, que é o veto 017, que teve do eminente relator o voto pela admissibilidade, eu concedo vista em gabinete ao deputado Milton Obbs. Vossa Excelência pode prosseguir com o próximo veto. Senhor presidente, o senhor pode me conceder uma parte? Eu gostaria, dentro dessa matéria, então, que fosse concedida vista coletiva a todos os demais membros da CCJ, porque aí a gente, de fato, aprecia durante a semana e já na próxima reunião podemos, de repente, pautar se for de acordo dos demais membros, né? Se for acordado, não há nenhum problema. A sugestão... Tu retirou o projeto? Não, a sugestão... Então não. Eu concedi vista ao deputado Milton e a deputada Paulinha está sugerindo que seja vista coletiva. Há concordância? Há concordância?
E o próximo também, então eu deixo para relatar. Não, Vossa Excelência pode relatar. Relatar e, de repente, pedir vista coletiva. Esse outro veto aqui é um veto total de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a publicidade da agenda dos atos políticos do Poder Executivo e adota outras providências. Ficou um pouco confuso, porque no caput na ementa ele fala em ato político, no artigo 1º fala em ato político e depois no artigo 3º em diante ele fala só em atos públicos. Então, que tem que ser dado publicidade dos atos públicos ou políticos, aí ficou confuso, do governador, do vice-governador e dos demais secretários, presidente de empresas públicas, fundações, empresas públicas. Aqui foi sugerida a admissibilidade do veto e a manutenção do veto, porque é uma competência exclusiva do Poder Executivo e onde o Legislativo invade. É mais uma coisa que o Executivo querer que os atos do presidente da Assembleia também sejam publicados, todos os atos públicos ou políticos que ele cometer também, que ele estiver presente. E, além disso, é muito complicado publicar com 24 horas de antecedência um ato do governador, digamos, ele vai num evento, e se for cancelado, por motivo qualquer, ele não puder ir, acaba se tornando uma informação que não é precisa. E também fica muito difícil de desvincular, porque ele tem uma agenda única. Todos, desde que ele vai no dentista, todos os atos dele naquela agenda, está tudo publicado ali. Tirar daquilo para botar numa outra agenda só pública ou política, fica complicado de todos os entes do Poder Executivo. Então, a sugestão aqui, ou o meu voto, é antexposto, de acordo com dispositivos legais, que denegam a análise do veto. Voto pela admissibilidade e manutenção da mensagem do veto 035 e seu imediato encaminhamento a plenário da Casa. A mensagem de veto 035, que tem o voto do eminente relator pela admissibilidade, também fica vista coletiva a todos os senhores parlamentares também. Vossa Excelência. Só isso, presidente. Deputado João Amin, tem alguma coisa? Não? Não tem matéria, presidente, mas eu tenho uma sugestão para dar para os nobres colegas, e se for possível, se for necessário, até faço-a por escrito nas reuniões da CCJ do ano passado e da legislatura passada, tanto Mauro de Nadal quanto o presidente Giancuma. As pautas tinham um prazo com 24 horas de antecedência, ou seja, na segunda-feira, às 9 horas, a gente teria que encaminhar à presidência as matérias que fossem para a pauta. Se não fosse encaminhada até 9 horas, ela só poderia ser colocada na pauta como extra pauta. Agora a nossa reunião vai ser às 10, então mudaria-se para segunda-feira às 10 horas. E às 5 da tarde, o presidente encaminhava a todos os gabinetes a pauta. Então a gente chegava aqui na terça-feira, 9 da manhã, que agora no nosso caso vai ser terça às 10, sabendo das matérias que a gente teria tempo de estudar e até as que teria que pedir vista, dado que não tivesse tempo suficiente para estudar. E isso foi feito com, talvez, não sei o grau, mas talvez uns 90% funcionou. Claro que com o mesmo argumento agora que o deputado Mocelin falou, que às vezes não é possível essa agilidade, mas os presidentes sempre tiveram a disciplina até de alertar, essa não estava com 24 horas, às 5 horas da tarde, e isso dava para os gabinetes, para os deputados poderem estudar com antecedência. Se fosse possível, até faria esse requerimento aqui, para que os deputados concordassem, a gente poder tentar fazer essa mesma sistemática para facilitar os nossos trabalhos. Eu sei que essa reunião agora é a nossa primeira reunião, a pauta é praticamente toda extra pauta, não existe uma pauta definida, mas se a gente pudesse, a partir de terça-feira que vem, fazer isso, vai facilitar a vida do presidente e dos membros da comissão. Eu estou de acordo. Era a sugestão que nós íamos colocar aqui, deputado João, e a secretaria da CCJ poderia se incumbir disso, senhor presidente, né, de buscar com os deputados que têm os projetos para relatar,
sempre perguntando se ele tem projeto para a pauta daquela reunião seguinte. E isso realmente funciona muito bem e a gente acaba recebendo e se preparando para a reunião, porque é difícil chegar aqui, às vezes, um projeto que você não leu, não tomou conhecimento e você emitiu uma opinião, né? Então, acho que é muito boa a sugestão, deputado João. Ele já está contemplado no regimento interno, né? No artigo 130 fala em 15 horas do dia anterior. Está regimentalmente estabelecido este critério que tem que ser feito, né? Só que a gente tem que fazer um acordo aqui com todos os deputados. Quem já estava na casa já conhecia, quem está chegando não conhecia, talvez, como era o critério anterior, né? Mas nós temos que achar uma forma de Vossas Excelências nos comunicar que o projeto está pronto para vir para plenário, senão eu não tenho como acompanhar na pauta, né? Mas a Secretaria vai achar o meio certo, que para mim, hoje, na pauta estaria todos os projetos que já foram feitos as distribuições, porque o deputado que é o relator pode trazer a hora que ele bem entender, né? Mas nós vamos fazer o que o regimento diz, vamos começar a fazer. Nessa primeira reunião, a gente não tinha como fazer, porque a gente não tem ainda um canal de comunicação ainda com os parlamentares, né? Mas será feito, com certeza. Deputada Paulinho, Vossa Excelência está com a palavra. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos os colegas. Quero também enaltecer a figura do nosso presidente, que nos permitiu, com a distribuição prévia de todas as pautas que nós tínhamos na casa, nos organizarmos, né, para as análises das relatorias que nos competem, viu, presidente? E não só naquilo que nos é afeto, mas a gente também passa a saber quais colegas que vão dividir a relatoria de cada matéria. Então, feito esse agradecimento, eu quero fazer um pedido breve antes de apresentar o parecer ao PL C04/2019, como acordado, que eu traria já para esta sessão. Eu tenho aqui, senhor presidente, um ofício que eu li. Na verdade, eu já deixei protocolado, mas só para deixar ciente todos os colegas. Eu coaduno de um sentimento que eu acho que é unânime nesta casa. A maior preocupação que todos nós temos hoje é em relação das matérias que nós temos aí a discutir, é essa questão que trata dos incentivos fiscais. Nós recebemos recentemente na casa 4 PSAs, né, proposições de suspensão de ato do chefe do Poder Executivo Estadual, em razão das aflições que o mundo econômico catarinense hoje vive, né? E eu quero, senhor presidente, de toda forma, haja o interesse soberano de todos nós a essa causa, que pode trazer prejuízos ao nosso Estado. Eu também já quero me pôr à inteira disposição dos colegas e de Vossa Excelência para, se for necessário, me dedicar a relatar essas matérias para que a gente possa trazê-las no menor prazo possível. A gente sabe que tem a iminência de vigência desses decretos agora em 1º de abril, e, em razão disso, é uma matéria que tem preocupado a todos nós. Então, eu deixo aqui o ofício para que o senhor possa analisar em outro momento e, evidentemente, se porventura assim entender, como são matérias, os PSAs, na verdade, eles tratam absolutamente da mesma matéria. Então, se o senhor achar por bem, eu me coloco à disposição. E quero também, meus colegas, dizer para vocês que eu fiz o estudo, assim como me foi determinado pelo presidente, do projeto de lei complementar 04, que basicamente trata da estrutura, da organização administrativa da nossa casa. Quero também agradecer aos servidores da casa que me permitiram fazer essa análise breve, facilitaram o meu trabalho na questão do conteúdo redacional, mas li com atenção, estudei o projeto, que, na verdade, gente, os senhores, eu acho que devem saber que, ao final do ano pretérito, nós tivemos a criação de 2 novas comissões na casa, muito importantes para o povo catarinense, que é a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso e a Comissão de Assuntos Municipais. E era necessário que se estruturasse o mínimo de funções de confiança e assessorias para que essas comissões pudessem, então, vigir com qualidade a partir de então. Então, quero destacar a responsabilidade, parabenizar a casa, a mesa diretora, que preocupou-se
em reduzir de 30 para 5 o limite de funções gratificadas dos níveis 3 e 4, justamente para neutralizar os impactos financeiros. É óbvio que a matéria de competência financeira ela afeta a Comissão de Finanças, mas eu quero dizer para vocês também que fiquei satisfeita como parlamentar de perceber que a Casa cuidou desse detalhe. Nós não vamos ter novas agregações, novos gastos, né, com essa alteração. A gente também tem uma pequena alteração da função de confiança da Comissão de Trabalho de nível 3 para 5, porque ela passa agora a contar com 9 membros e naturalmente, ela, para ficar numa condição equânime com as demais comissões, inclusive com esta que nós fazemos parte, exigiu essa pequena alteração. Um outro ponto importante também, meus colegas, é em relação à questão do adicional de pós-graduação dos nossos servidores efetivos da Casa, que havia uma certa falta de clareza de entendimento no que concerne a composição de verba remuneratória, aquela que é denominada vantagem pessoal, no que concerne ao adicional de pós-graduação. Então, essa correção também era necessária que tivesse clareza. Foi, inclusive, pelo que chegou a mim, um pedido do Sindalesc, do Sindicato dos Servidores aqui da nossa casa. Quero também dizer a vocês que a matéria vem com as devidas declarações de impacto, tá? E uma última emenda que foi acrescentada agora recentemente, ela trata de uma ampliação por período de tempo de 5 para 8 funções, justamente porque a CPI está instalada aí e ela também vai precisar de apoio de assessoramento técnico, né? Nós também tivemos nela, no conteúdo, no escopo do projeto de lei apresentado, a revogação do limite de 100 servidores cedidos, porque a Casa entende que essa é uma matéria que merece ser tratada por meio de convênio a ser firmado entre os poderes. Quero dizer que a matéria, em meu ponto de vista, colegas, foi muito bem escrita. Ela atende todos os princípios que essa comissão deve respeitar no que concerne a sua avaliação constitucional, legal, jurídica, regimental e, naturalmente, também com toda a técnica legislativa respeitada. Por isso, eu proponho aos senhores que acompanhem o voto pela aprovação, haja vista que este projeto de lei permitirá que os nossos colegas e que nós mesmos tenhamos melhor desempenho nas nossas funções, nas comissões que nos foram derrogadas responsabilidades. E, mais uma vez, aqui destaco a competência da mesa diretora, que nos trouxe uma matéria muito bem redacionada e sem absolutamente nenhum vício, e, mais que tudo, que não onera despesas à nossa Casa de Leis. Por isso, eu rogo aos senhores que nos acompanhem na aprovação desse parecer, para que a gente possa dar sequência a esse projeto, então. Nossa, senhor presidente. Está aqui, na verdade. PLC 4.0, 2019, que tem o parecer da eminente relatora Paulinha pela aprovação. Em discussão. Peço vista em mesa, presidente. Vista em mesa, o deputado João Amin. Vossa Excelência tem mais algum outro projeto? Não, é só esse. Só, ainda sobre o projeto, senhor presidente, só esclarecendo, talvez alguns não estejam ainda em condições de apreciar, mas todas essas medidas foram apresentadas ao conjunto de líderes da Casa, né, pela mesa diretora, que aprovaram justamente porque prevê uma série de economia que vai ser realizada na Casa. Então, deputada Paulinha, nós já vamos acompanhar o voto de Vossa Excelência, né, e com certeza na próxima reunião o deputado João Amin pode retornar e nós possamos apreciar, porque isso foi uma pauta da reunião de líderes para justamente fazer essas medidas para a economia da Casa. Não? Agora, na semana passada, tivemos essa reunião de líderes que tratou disso. Quarta-feira. Questão de ordem, senhor presidente, eu também peço vista em mesa. Na verdade, meninos, o pedido de análise o mais breve possível dos senhores, que os senhores possam acompanhar ainda nessa reunião a matéria, justamente
para corroborar aqui o que disse o deputado Milton, em razão disso, de ter sido uma matéria apreciada pelo nosso colégio de líderes, e para que agora, já no início do mês, a gente pudesse dar a essas comissões as condições de trabalho devidas, né? Então, por isso que eu peço gentilmente que os senhores apreciem o projeto e os pareceres aí no momento da vista em mesa, e, se possível, presidente, a gente pudesse liberá-lo para aprovação ainda nessa sessão, haja vista que se trata de uma matéria bastante singela e que nada mais é do que o auxílio, a colaboração para esta casa na organização dos nossos trabalhos internos, né? É uma matéria, eu quero dizer para os senhores que, até pela minha vivência na área pública, é uma matéria que considero absolutamente simples, ela não derroga maior exercício de estudos das nossas partes, das nossas assessorias, justamente porque se trata apenas daquilo que a gente, de fato, acolheu no Colégio de Líderes e que foi transmitido aos demais deputados também, né? Bom, concedo visto também ao deputado Fabiano, visto em mesa. Presidente, eu devolvo vista. Obrigado, deputado João. Enquanto o deputado Fabiano vai utilizando o seu visto em mesa, eu continuo. O deputado Milton tem algum projeto? Né? Sem matéria, senhor presidente. Obrigado. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. Dentre os 3 mensagens de veto e 2 projetos de lei, eu trago ao parecer dos colegas um que eu acho de suma importância também pela celeridade e pelo momento. Trata-se da mensagem de veto ao que o PL 373/17, de autoria do parlamentar Antônio Aguiar, que é médico, que dispõe sobre a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de saúde públicos e privados do Estado de Santa Catarina. A mensagem, foi lida no expediente da sessão plenária dia 8 de fevereiro de 2019 e distribuída na Comissão de Constituição e Justiça no dia 28 de fevereiro de 2019. No dia 1º de março de 2019, fui designado relator desse projeto nesta comissão. A matéria se encontra em trâmite perante esta comissão para análise e apreciação do veto, exercendo a sua função de fração técnica instrutória do plenário na Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 305 do Regimento Interno desta Casa. É o relatório. Cabe nesta comissão, nos termos do novo RIALESC, apreciar o veto e exarar parecer pela manutenção ou rejeição, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 305 do Regimento Interno da Casa. De acordo com a justificativa do veto, o projeto é inconstitucional por vício formal e de iniciativa. Ocorre que o parecer da PGE está alicerçado em jurisprudências ultrapassadas dos anos de 2003, 2007 e 2010, sob as competências legislativas. O Supremo Tribunal Federal, em recurso de repercussão geral, com julgamento de mérito do ano 2016, discutiu a delimitação do Poder Legislativo nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º, alíneas A, C e E da Constituição Federal. A emenda do recurso extraordinário de agravo, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, assim diz: recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.616/2013 do município do Rio de Janeiro, instalação de câmeras de monitoramento em escolas, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. Recurso extraordinário provido. Do corpo desta decisão, do ministro Gilmar Mendes, esclarece a similitude do caso julgado com o veto analisado. No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que apenas o prefeito cabe dispor sobre a organização e funcionamento dos órgãos da rede educacional da administração pública municipal. Discute-se, portanto, a aplicação da reserva de iniciativa prevista no artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º, da Constituição, à legislação que cria órgãos e obrigações do Poder Executivo, com consequente aumento de despesas. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido que as hipóteses da limitação da iniciativa parlamentar estão taxativas previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva da iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo.
Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional para abarcar matérias além daquelas já relatadas ao funcionamento e estruturação da administração pública, mais especificamente a servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da DI 2672, da ministra Ellen Graça, relator para acordo do ministro Aires Brito, do Tribunal Pleno, de 10/11/2006, da DIN 2072, da Carmen Lúcia, do Tribunal Pleno, da DIN de 2015, e da DI também, do Hérios Grau, de 2008. No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais não cria ou altera a estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública local, nem trata do regime jurídico do servidor, motivo pela qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. A decisão do Supremo, com repercussão geral, é clara que somente a lei que cria ou altera a estrutura ou atribuição do órgão ou trata de regime jurídico dos servidores é que há vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal. A lei vetada pelo governo do Estado de Santa Catarina não cria ou altera a estrutura ou atribuição de órgão ou trata de regime jurídico dos servidores. Portanto, não padece de nenhum vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal. Então, não há razão constitucional para vetar a lei que dispõe sobre a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de saúde, públicos e privados de Santa Catarina. Outrosim, a Secretaria de Saúde, em seu parecer do veto nas folhas 8, diz: a implantação dos prontuários eletrônicos no Sistema Único de Saúde foi prevista na portaria do Ministério de Saúde de 2011, que determina que todas as unidades básicas de saúde do país adotem prontuário eletrônico do paciente sob pena de corte de repasses de recursos. Nesse sentido, tendo em vista o interesse público evidente na implantação do prontuário eletrônico, visto que propõe procedimento fundamental para a garantia de rastreabilidade dos registros das informações dos atendimentos realizados aos pacientes da rede hospitalar de administração direta, além de resultar em impacto considerável na celeridade da obtenção das informações aos profissionais das unidades hospitalares. Diante dos argumentos aduzidos e no que diz respeito ao bom propósito da iniciativa, esta pasta já está tomando as providências necessárias para a implementação do prontuário eletrônico. Ou seja, a própria Secretaria de Estado de Saúde alega aqui, em síntese, que está tomando providências para a implantação. Assim, por não haver vício formal da iniciativa e porque a Secretaria de Estado de Saúde achou pertinente o projeto e já está implantando, este relator, subsidiado também nas informações que fomos buscar na internet, principalmente em relação que 92% dos municípios do país, atendendo mais de 57 milhões de brasileiros, já estão no Sistema Único de Saúde informatizado, considerando que este governo é um governo que alega que não haverá papel na simplicidade, mas também na economicidade dos recursos. Diante deste fato, no âmbito desta comissão, voto pela rejeição da mensagem de veto 0026/2019, devendo seguir seus trâmites regimentais na sala dessa comissão. Vossa Excelência, presidente, me permite? Com relação à matéria? Só um pouquinho, que eu já vou colocar em discussão, tá? Só chegar nas minhas mãos aqui. Senhor presidente, só para me finalizar, é o único que tinha em minha análise nesse momento para apresentar. Obrigado. Muito obrigado. Então, a mensagem de veto é o PL 373.5. Tem o voto pela rejeição do veto. Em discussão, primeiramente, a deputada Paulinha.